Vamos falar então um pouquinho sobre PDO. PDO significa PHP Data Objects. Com essa API do PHP nós podemos fazer conexão com diversos bancos de dados diferentes usando a mesma API. As vantagens então do PDO são que ele é orientado a objetos, não é acoplado a um sistema de banco de dados específico, então a gente não precisa trabalhar necessariamente com MySQL, não precisa trabalhar necessariamente com SQLite. Nós podemos trocar o banco de dados completamente e continuar com o mesmo código. Por exemplo, uma situação em que isso funciona muito bem. Eu tenho no meu computador o sistema em testes usando SQLite, eu quero botar ele no ar num servidor que vai usar MySQL. Então eu posso ter o mesmo código e na minha máquina local eu estou usando o SQLite e no servidor eu estou usando o MySQL. Outra vantagem do PDO é que ele possui já proteção contra SQL Injection. Então se a gente tem um sistema onde é importante a segurança, que é praticamente todo o sistema, né? A gente não precisa se preocupar tanto em ficar tratando tudo que vem de formulários e tudo que vem da URL, a gente pode usar com mais tranquilidade do que, por exemplo, aquela API do MySQL que a gente já viu em outros vídeos, que gera algumas preocupações nesse sentido. É claro que dá para fazer sistema seguro dos dois jeitos, só que PDO facilita um pouco o nosso trabalho. Tem aqui um aplicativo de listas que eu criei só para essa nossa aula sobre PDO. E a gente pode adicionar novas listas, adicionar tarefas nessas listas e marcar as tarefas como concluídas. Só que por enquanto ele não faz nada. Se eu for adicionar uma nova lista aqui, nada vai acontecer porque eu não implementei isso ainda. Nós vamos implementar isso juntos utilizando o PDO. O primeiro passo para a gente poder trabalhar com esse nosso sistema é fazer uma conexão com o banco de dados. Eu vou fornecer um arquivo com o código SQL para gerar esse banco de dados. O nome do banco de dados aqui é Lister, sem o E, né? E o usuário root e a senha root, que é a configuração aqui do MEMP no meu computador local. Então eu defini aqui essas constantes para deixar a configuração separada da conexão em si. Aqui está no mesmo arquivo, mas geralmente isso aqui vai estar preferencialmente em variáveis de ambiente ou então num arquivo separado, pelo menos. E aqui essa variável PDO vai receber então a instância do PDO que nós vamos utilizar na nossa aplicação, que é a classe que nos dá acesso a todas as funcionalidades dessa API. Para conectar no banco de dados com PDO, nós vamos usar esse código aqui. O que está acontecendo aqui? Nós temos aqui uma string de conexão com o banco de dados. A primeira parte dela é o driver que nós vamos utilizar, nesse caso o driver MySQL. Depois aqui do driver eu vou informar quais são os parâmetros específicos desse driver. Alguns drivers utilizam arquivos, outros utilizam um host com nome de banco de dados, como é o caso aqui. Então isso vai depender muito do tipo de banco de dados que nós vamos utilizar. Aqui no caso vai ser MySQL. Vou passar então aqui o host, que vai ser o nosso host definido aqui em cima. Nome do banco de dados, a mesma coisa. E os outros parâmetros aqui são o usuário e a senha. Só para vocês verem como que fica essa string, porque aqui ela está sendo montada, né? Então seria assim, MySQL, host igual o nome do host, que no caso aqui é localhost, ponto e vírgula, dbName vai ser o nome do banco de dados, que no caso é Lister. E os outros parâmetros desse construtor estão aqui, o usuário e a senha. É isso aí. O único problema disso aqui é que se der algum erro, nós não vamos ficar sabendo dele, a não ser quando a gente for tentar fazer alguma coisa e não funcionar. Então, é importante nós definirmos como que o PDO vai lidar com erros. Para fazer isso, nós vamos definir um atributo no PDO, que vai ser o modo como ele vai lidar com os erros. Com essa constante aqui como primeiro parâmetro, isso tudo está lá na documentação. E nós vamos definir o modo de erro como exception. Então, se acontecer algum erro,
aqui nessa conexão ou em qualquer outro ponto da nossa utilização do PDO, vai acontecer uma exceção que nós devemos preferencialmente tratar, e é o que nós vamos fazer aqui. Então eu vou colocar isso aqui dentro de um try, e nós vamos fazer um catch aqui. O tipo de exceção vai ser PDO exception. E se acontecer uma exceção aqui, eu vou só mostrar na tela e vou parar a execução. Então, erro no PDO. Nós vamos botar aqui a mensagem desse erro. Então, sempre que nós quisermos lidar com erros na execução do PDO, nós vamos colocar o nosso código dentro de um bloco try e vamos fazer um catch e fazer qualquer coisa com esse erro, ou fazer um log, ou parar tudo e mostrar na tela. Só para ficar claro aqui para vocês como que essa aplicação é estruturada, eu tenho aqui o meu arquivo index, e aqui eu estou incluindo um header, que é esse arquivo aqui. E nesse header eu estou incluindo aquele arquivo connect que faz a conexão. Então esse connect vai ser efetuado em todos os arquivos que estão aqui, porque todos eles incluem ele no começo. Nós fazemos a configuração do PDO nesse connect e depois só utilizamos. E é esse index que eu tenho aberto aqui no navegador. Vamos dar um refresh aqui. Não deu nenhum erro, então é sinal que está tudo ok. Só para vocês verem o que acontece se tiver alguma coisa errada, eu vou botar aqui a senha, uma senha qualquer, e vamos ver o que acontece. Então, conforme nós fizemos lá, erro no PDO, aqui mostrando então que o acesso foi negado porque a senha não estava certa. Então vamos voltar aqui, recarregar e está tudo ok. Então a nossa conexão está certinha, funcionando. Vamos para a próxima etapa. Eu quero listar aqui as listas que estão no banco de dados. Então vamos ver como nós fazemos isso com o PDO. Isso está tudo aqui no meu index. Eu já deixei aqui um array lists, que no momento é só um array vazio, e já deixei aqui uma notinha que eu preciso buscar essas listas no banco de dados usando o PDO. Como que eu faço uma query usando o PDO? É muito simples. Nós vamos utilizar a função query dentro de PDO. E aqui nós vamos colocar o nosso código SQL. Então nós vamos fazer aqui um select tudo from lists. Lists é o nome da tabela no banco de dados. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma tabela lists, ela tem um ID, um title e color. E eu tenho a tabela tasks, que tem ID, list ID, que vai ser o ID da lista a que essa tarefa pertence. Também tem um title e tem um done, que define se ela foi concluída ou não. Então eu vou selecionar tudo das minhas listas e vamos ordenar por title para ficar em ordem alfabética. Vamos ver se isso funciona. Aí está, então já tem uma lista teste, que é uma lista que eu criei diretamente no banco de dados. Deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz a listagem aqui, só para deixar bem claro. Eu tenho aqui uma lista não ordenada e aqui dentro eu estou fazendo um for each, pegando ali cada uma das listas, que aqui no caso por enquanto nós só temos uma, e eu estou exibindo aqui dentro de um link, colocando um style com a cor da lista como cor de fundo desse link. E esse link manda para essa página view list, passando o ID dessa lista. E é essa página que nós vamos fazer agora. Vamos abrir aqui, view list. E aqui eu preciso pegar a lista, e além de pegar essa lista, eu preciso pegar também as tarefas que pertencem a essa lista, essa associação feita através do campo list ID dentro de tasks. Vamos ver então como fazer isso. Aqui está o código para fazer isso. Então eu vou utilizar exatamente aquela função query que nós já vimos antes. Estou selecionando aqui, só que aqui eu tenho uma cláusula where para pegar somente a lista com aquele ID que foi passado via get.
E aqui eu estou usando a função quote do PDO para filtrar isso que está vindo via get e evitar SQL injection, aquele probleminha que a gente viu na parte de segurança. Eu vou mostrar para vocês um jeito mais automático de fazer isso aqui. E aqui eu dou um fetch só para pegar esse resultado único, porque eu estou limitando aqui a apenas um resultado. Fetch vai me retornar então o primeiro resultado, que no caso só tem um, então vai me retornar essa lista encontrada no banco de dados. Para pegar as tarefas dessa lista é bem parecido, só que eu vou selecionar da tabela tasks e vou pegar todas as tasks que tem lista ID, o ID que foi passado por get para a gente. Então vou ordenar por título, ou seja, por ordem alfabética, e vou agrupar aquelas tarefas que estão marcadas como concluídas. Aqui agora nós não vamos ver nada disso porque eu não tenho nenhuma tarefa no meu banco de dados. Vamos ver o que acontece. Vamos clicar na lista teste. Eu já tenho aqui o título da lista, tenho aqui o campo para adicionar nova tarefa, só que por enquanto eu não tenho nenhuma tarefa dentro dessa lista. Vamos criar uma aqui, o ID dessa lista é 4, vamos criar uma direto no banco de dados só para testar. Tarefa teste, e vamos ver aqui, está aí a nossa tarefa teste. Bom, esse vídeo já está ficando um pouquinho longo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar esse assunto no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos ver como funcionam os Prepare Statements, uma função bem legal do PDO, que vai nos ajudar também a lidar com SQL Injection. Vamos ver também como inserir informações no banco de dados, atualizar informações e remover informações e mais alguns detalhezinhos interessantes. Então assistam a próxima parte sobre PDO.